Olá, que Deus abençoe a todos. Então, é, dando continuidade, né, na realidade em concordância, né, com o que vem sendo passado aí, né, nessa playlist. Então, falando sobre coisas, eu tenho lido o Evangelho, né, e algumas coisas mais. De outro próprio Evangelho mesmo. Aqui, por exemplo, eu estou no Evangelho de Mateus 6, né? Para quê? Para quem quer receber o Espírito Santo de Deus, que é muito mais do que dizer que tem ou se convencer que tem, mas é tê-lo de fato recebido, é ter uma experiência pessoal com o próprio Deus, que Deus ele é real e há a possibilidade de se encontrar pessoalmente com Ele, né? O batismo com o Espírito Santo está relacionado justamente a isso, né? Eu falo por experiência própria, né? Então, é, como é que eu posso dizer? Como, por exemplo, saber que você foi batizado com o Espírito Santo, né, sem ter tido uma experiência com Deus, pessoalmente, né? Sem o próprio Deus ter te dado certeza absoluta, né, de que Ele te deu o Espírito Santo, né? Como isso? Então, assim, é meio difícil acreditar numa pessoa que diz ter recebido o batismo com o Espírito Santo, mas, por exemplo, por uma convicção própria, né? Isso não pode se chamar de convicção, né? Porque ela leu na Bíblia e deduziu então que tem, né? Não tem o que confirma isso, né? Mas quando o próprio Deus pessoalmente, né, ele confirma isso acontece, então a pessoa não há quem diga, porque qual voz é maior que a voz de Deus, né? Então ter uma experiência com Deus é sobre isso, né? E penso eu que o batismo com o Espírito Santo está completamente relacionado a isso. Porque como é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e não sabe que foi batizada pelo próprio Deus, mas ela mesmo deduz pela palavra de Deus ou por alguma coisa. Mas ela que deduz, ela não teve uma experiência com Deus, né? Então fica meio difícil de acreditar, né? Enfim. Então, mas essa experiência com Deus acontece. Então, é justamente isso que eu convido, né? A buscarem essa experiência pessoal com Deus, realmente de presenciarem a Deus, né? Onde aí sim vocês vão ter uma testificação, né? Uma testificação de que são filhos de Deus, né? Uma testificação de que, enfim, em meio a essa experiência, né? Porque a experiência que eu tive não foi, como é que eu posso dizer, uma só, né? Teve a experiência, teve uma confirmação. Então, assim, é, então eu não sei como é que vai ser a experiência de vocês com Deus, né? Mas é, é importante ter essa experiência direta com Deus, né? Porque senão, como é que vocês vão saber que realmente tiveram testificação, como está escrito? Que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que você vai saber então que teve mesmo essa testificação enquanto não tiver essa experiência pessoal com Deus, né? Então busque isso. Enfim, aí eu vou estar lendo aqui Mateus capítulo 6, né? Porque como o Senhor Jesus falou, que aquele que ama Ele, aquele que guarda os seus mandamentos é o que o ama, né? Então, não lembro se está escrito exatamente assim, mas é isso. Então, eu estou olhando aqui, né, o Evangelho para buscarmos, né, pelo menos nesse vídeo, estou olhando o Evangelho para buscarmos os mandamentos do Senhor Jesus. Então, Mateus 6, versículo 43. Em continuidade com o último vídeo. Do amor ao próximo. E ouvistes que foi dito. Ouvistes que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. De novo, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Olha que coisa difícil, né? Mas quem quer receber o Espírito Santo tem que procurar fazê-lo. Amai a vossos inimigos, né? Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Né? Bendizei os que vos maldizem. Vamos lá, não que eu seja perfeito, né? Mas tá aí as palavras de São Jesus, as direções, né? Que a gente tem que procurar seguir. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Né? Fazer o bem. Então, bendizei os que vos maldizem. Os que vos maldizem. Maldizem. Fazei bem bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Né? Fazei bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que nos odeiam. Olha só. Né? Fazer o bem àqueles que nos odeiam. Né? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Tá vendo? Você não quer que o Pai que está nos céus testifique que você é filho dele? Né? Como eu quero. Então, quer dizer, tá aí o caminho para nós, né? Pra gente justamente orar pelos que... Todas essas coisas, né? Todas essas coisas aí que foram ditas. Para que a gente seja filhos filhos do nosso Pai que está nos céus, né? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Né? Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Né? Então, realmente, a chuva, né? As coisas boas de Deus, né? Tipo, a chuva que traz paz, né? Olhar para o céu, a gente vê, percebe o próprio Deus. Não sei vocês, eu pelo menos. Né? A natureza, né? Os pássaros, as coisas estão... tipo assim, com tanta paz, né? Com tanta... A gente vê, percebe Deus nessas coisas, né? Então, mas elas estão aí tanto para os justos quanto para os injustos, né? Então, assim, olha só como é que Deus é, né? E a chuva desce sobre justos e injustos. Então, o próprio Deus dá essas coisas para os justos e para os injustos, né? Imagina nós, né? Quem sou eu para falar, mas imagina nós que temos que fazer, né? Enfim. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos, pelo que eu aprendi, eram cobradores de impostos, né? Que cobravam, parece que impostos de romanos, romano, grego, sei lá, aqueles povos lá
Enfim, eu tenho que estudar mais sobre isso, não vou nem opinar não, mas parece que eram cobradores de impostos, entendeu? E parece que eles eram tidos como traidores do povo judeu, né? E eu penso também que eles eram tidos como, tipo assim, pessoas que não faziam as coisas de Deus. Não sei se eu estou errado nesse entendimento. Não sei se quem está vendo também tem bom entendimento da Bíblia para saber disso, né? Enfim. E aí, e se saudarem, aí não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Galardão eu entendo por recompensa, né? No mínimo recompensa. Não fazem os publicanos também o mesmo, né? De amar os que os amam. Mas vale a pena também. Eu acho que é recompensa, galardão, né? Eu acho que significa justamente isso, tem a ver com recompensa. Não sei se eu estou certo nisso. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal, demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que está nos céus. E a palavra de Deus fala disso, de perfeição. Não só aqui. Conforme se for estudando ela, você vai vendo que ela fala bastante, né? No Novo Testamento, pelo menos, fala bastante de perfeição, né? Como o próprio São Jesus está falando aqui. Sede vós os perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Só que ninguém pode ser perfeito, né? Mas o nosso alvo deve ser a perfeição, né? Porque está escrito. Então, se a gente quer se salvar, a gente precisa buscar aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Que outro caminho a gente vai encontrar para garantir a nossa salvação, né? E busquem o Espírito Santo, entendeu? Busquem o Espírito Santo, como foi lido no último vídeo, né? Deus dá o Espírito Santo, Deus dá àqueles que o pedem, né? Mas é necessário pedir, mas pedir também buscando aquilo que São Jesus falou, né? Mas eu vou até ler uma palavra aqui agora que mostra também sobre o receber o Espírito Santo, né? Já que eu estou falando de perfeição, estou falando de obedecer a palavra do Senhor Jesus, de repente pode passar a impressão de que não é qualquer um que pode receber o Espírito Santo. Mas para melhorar o entendimento, à luz da palavra de Deus, eu vou ler esse versículo. Isso está em Gálatas 3, versículo 2. Mas eu vou ler do versículo 1. A lei e a fé é o título. O título não faz parte da Bíblia. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, vós, perante os olhos de quem? Jesus Cristo
foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito com E maiúsculo está falando do Espírito Santo. O Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Então, quer dizer, a pregação da fé. E a fé, ela está muito relacionada à graça de Deus, né? Está muito relacionada à graça de Deus. Eu vou ler alguns trechos aqui do livro de Romanos, que fala bastante sobre a lei e a graça, né? Mas eu aconselho vocês lerem particularmente, para Deus estar dando um entendimento melhor. Porque são muitas coisas aqui, E se eu falar uma só, talvez não vai ser suficiente, né? É bom ler tudo. E mesmo assim eu vou confessar que é difícil compreender a graça de Deus. Então, para compreender esse assunto, né? Ou para pelo menos ler na palavra de Deus, né? Porque não que eu compreenda bem ainda, mas para pelo menos achar na palavra de Deus onde está escrito a respeito, né, desse assunto de lei e graça, tá aí Romanos 8, né? Ou melhor, Romanos do 6 até o 8, pelo menos ali no 11. Eu já li o livro de Romanos todo, né? Aí eu reli, não lembro, não vou ter certeza, mas eu reli essas partes aí. Acho que eu li o 6, o 8 eu não sei se eu li até o final, não sei se eu li para trás do 6. Enfim. E aí, porque é onde fala da lei e da graça, né? Então, assim, vou ler algumas coisas, né, algumas coisas mais, como é que eu posso dizer, que dão melhor esse compreendimento, né? Aí uma delas deixa eu achar aqui. Romanos 8,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Né? Então a gente é salvo, mas vendido sob o pecado. Então a gente sempre está escrito lá em João, né? João ou Pedro, não sei se é a primeira, segunda, sei lá das quantas, João ou Pedro, mas está escrito, né, que se alguém diz que não tem pecado, esse é mentiroso, né? A verdade não habita nele. Está escrito mais ou menos assim. Vale a pena até conferir para ver se o que eu estou falando é isso mesmo. Enfim, caso queira, confira lá. Então, mas é por aí. Então, todos temos pecados, né? Então, como chegar a Deus, por exemplo, com toda a perfeição? Como chegar a Deus praticando toda a palavra dele, né? Como se fosse alguém que tem o Espírito Santo, que nasceu do Espírito, se você ainda não nasceu do Espírito Santo, né? Por exemplo, aqui, em Romanos, por aí, deixa eu ver, dá até para ver daqui, deixa eu pausar aqui. Romanos 8 também, mas no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse Espírito de Deus, né? Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que, ou seja, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, uma grande motivação para você buscar o Espírito Santo, você que não tem. Olha aí. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem como mudar a palavra de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né?
Então, quem é batizado nas águas, está buscando sinceramente a Deus, tem que guardar sua fé. Mas não pode viver como se fosse suficiente. E nem tampouco se convencer de que tem o Espírito Santo porque alguém falou que você tem, ou porque você ouviu alguma ideologia, né? Alguma, como é que se diz? Algum argumento, né? Ou porque você lê a palavra de Deus e julga que pela palavra de Deus você tem, pelo que você vê em si. Sabe-se lá por quê, né? Mas não é assim. Não é assim. Tanto que está escrito... não é por aqui. Enfim, mas está escrito que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é importante. Olha o grau de importância de se ter o Espírito Santo, né? Que dá a entender aqui que se alguém não tem o batismo com o Espírito Santo, né? Que se alguém não tem Deus morando dentro de si, então esse tal também não é de Deus, né? É o que dá a entender, né? Então assim, olha a importância aí, dá a entender que mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então dá a entender isso, né? Que se alguém não tem o Espírito Santo dentro de si, também não é de Jesus. É o que dá a entender, né? Enfim. Ou é pelo menos um temor, né? Mas como aceitar tal coisa, né? Agora também está escrito que o Espírito Santo, eu já li isso, habita convosco e estará em vós. Não falei, não estou muito certo, mas pesquisa lá. Se eu não botei nenhum vídeo da playlist, mas pesquise por conta própria na Bíblia. Então, quer dizer, ele já habita com quem está procurando fazer a vontade dele, com quem se batizou nas águas. Né? Mas ele precisa habitar dentro. Né? Precisa habitar dentro. Então, é aqui, ó, Romanos 8, versículo 18. Romanos eu entendo que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Né? Agora, eu não sou historiador, teólogo, não sou nada. Então pode ser que essa minha explicação já não esteja completa. Né? Não sei se tem mais alguém que de repente foi que ajudou a escrever, enfim. Mas é mais para ter uma noção do seguinte, é uma carta, eu posso estar tudo errado no que eu falei agora, mas é só para entender o seguinte, é uma carta escrita à igreja de Roma, né? Ou alguma igreja de Roma, deu para entender? Ou às igrejas de Roma. Enfim, carta direcionada a uma igreja, entendeu? Ou a igrejas. Então, quer dizer, é isso, é o que nós precisamos, né? Aqueles que são igreja de Deus, né? Que igreja de Deus somos nós, porque nós somos o templo, né, do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, assim, se nós somos o templo, dá para dizer que nós somos a igreja, né? De certa forma. Mas aí, no caso, são, de certa forma, instituições, né? Instituições. Então, só que muito mais do que isso são os que estão nela e são sinceros, né? Então, assim, a quem servem essas cartas, né? Então, tome cada um para si, como se estivesse lá em uma dessas igrejas, né? Tome o que Deus te der de entender, então tome para si, pratiquemos, né? Pratiquemos. Comamos desse pão, né? Do Senhor Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, né? No que se vê que vem dele. Enfim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, né? E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo, né, falando, tendo eu com o apóstolo Paulo.
não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal, quer dizer, não consigo realizar, mas não consigo realizar o bem. Se ele que tinha o Espírito Santo não conseguia, a gente vai conseguir o quê? Né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Porque eu não faço o bem que quero, mas porque eu não faço o bem que quero. Enfim, como eu já falei, eu não tenho muito conhecimento nem para afirmar que é o apóstolo Paulo, mas eu penso que é. Enfim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, como fazer o certo, né? Com essa outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, né? Miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Né? Mas com a carne, a lei do pecado. Então, como evitar? Como evitar isso? Né? Que a lei do pecado está em nós. Né? Como evitar na realidade, nos nossos membros, né? Enfim, eu tenho até medo de falar para não falar uma coisa errada, se é que eu já não falei. Mas enfim, mas acho que dá para me entender, né? Como evitar essa lei do pecado, né? Mas com a carne, a lei do pecado. Então, né? Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Então tem essa importância, né, de procurarmos servir a lei de Deus, né? Mas com a carne, a lei do pecado. Então também não dá para evitar a lei do pecado, né? Enfim. Aí que Deus nos dê, enfim, o entendimento fique com Deus, né? Que Ele nos dê o melhor entendimento dessas palavras, né? Em nome de Jesus. Que Ele venha nos conceder esse entendimento. Mas no final das contas a gente vai, com a carne, servir a lei do pecado. Então, não desanime porque você tem, né? Deixa eu ler de novo. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Então, sirva a lei de Deus. Sirvamos a lei de Deus, né? Mas com a carne, a lei do pecado. Cientes que vamos servir com a nossa carne a lei do pecado, né? Então não desanimemos por causa da lei do pecado, entendeu?
Aí eu vou ler o que vem a seguir. Olha só. Portanto, agora, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, que andam segundo o Espírito Santo, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então quer dizer, porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, eu vou encerrar por aqui, mas o Senhor Jesus venceu o pecado. Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou, né? Procure isso na palavra de Deus, né? Veja se está escrito exatamente assim também, né? Eu não veja se está escrito exatamente assim. Eu tenho esse entendimento, né? Mas não sei se está escrito exatamente. Eu não quero conferir se está escrito exatamente assim. Enfim. Mas por aqui eu acho que deu para entender bem, né? O sentido de fé. Porque se é tanto falar de obediência à palavra de Deus, né? Mas quem é que consegue obedecer, né? Mas eu espero que isso tenha aberto o entendimento, né? Até certo ponto. Né? E o bom é ler tudo, né? Até eu. É bom eu reler também. Tá sempre relendo. Enfim. Por quê? Porque... Ou melhor... Então, espero que esse entendimento tenha... Que essas palavras tenham aberto melhor o entendimento a respeito da obediência à palavra de Deus, né? E não desanime quanto à busca ao Espírito Santo, né? Mas pelo contrário, que anime até que recebam mesmo, né? Até que se encontrem pessoalmente com Deus mesmo, ao ponto de poder dizer que espiritualmente viram a Deus, né? Não fisicamente, mas espiritualmente, de certa forma, viram a Deus. Como a gente vê as coisas físicas. Você viu a Deus, que parece até... Não sei se eu estou me equivocando, mas até maior, uma visão até maior do que as coisas físicas, né? Para que você tenha essa experiência com Deus. Busque com ânimo, né? O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não sei se falou exatamente assim, mas então busquemos com bom ânimo as coisas de Deus, né? Viver a vida segundo a vontade de Deus, né? E é isso, que Deus abençoe a todos e atenda as orações, né? As orações, as súplicas, né? E veja as atitudes de cada um, né? Para que tenha misericórdia e dê o seu Santo Espírito, né? Em nome do Senhor Jesus. Peço perdão, antes de concluir o vídeo, eu gostaria de ler aqui, ó, para complementar, para fechar mesmo a palavra. Então, tá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da segunda carne inclinam-se para as coisas da carne, né?
Olha só, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, olha aí, quem quer receber o Espírito Santo não pode se inclinar para as coisas da carne, né? Então, isso já dá uma dica de como andar. É uma inclinação, né? Ou seja, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, é uma inclinação, né? Isso mostra que é uma inclinação. Você tem ali aquela característica do pecado, só que você se inclina para as coisas do Espírito, né? Nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito. Devemos jejuar, devemos orar, né? Ter intimidade com Deus. Imaginar mesmo Deus ali pessoalmente. Aquele que tem o Espírito Santo para se fortalecer e o que não tem para recebê-lo, né? E isso para fugir do pecado, né? Por exemplo, quanto ao pecado, eu não me envergonho, por exemplo, de se tiver que cantar um louvor em voz alta para os vizinhos ouvirem eu cantar. Porque, assim, e com a intenção mesmo de que ouçam. Por quê? Porque é meu isso, mas se é assim que eu vou vencer o pecado, eu não me envergonho. Enfim, com isso eu estou fazendo o quê? Eu estou me inclinando para o Espírito, de certa forma, né? Então, porque os que são segundo a carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo. Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Né? Então, olha só, outra dica. Quem se inclina para o Espírito Santo, o resultado tem que ser esse, vida e paz. Né? Então, pela misericórdia eu falo, mas o resultado que temos que buscar tem que ser esse, né? Vida e paz, né? Porque apesar das perseguições que passamos, muitas coisas, né? Coisas, enfim, conflitos de repente, enfim, coisas que possam vir, né? Mas o resultado esperado tem que ser vida e paz, né? Enfim. E aí, continuando, vou tentar ler rápido. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Então, quem quer receber o Espírito Santo não pode ter inimizade contra Deus, né? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Não pode ter inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, né? Nem em verdade o pode ser. Está falando da inclinação. Quanto à inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Aí eu não sei se ele fala que é a carne ou que é a inclinação, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode, nem verdade o pode ser. Né? Deve estar falando da carne, né? Ao mesmo tempo da inclinação da carne, né? Inclinação da carne. Que não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Enfim, se está falando da inclinação e da carne, só da inclinação, só da carne, enfim. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Mas isso eu entendo que é a inclinação da carne, né? A inclinação. Ou seja, aqueles que buscam mesmo as coisas da carne e não as coisas do espírito, né? Mas é lógico, isso tem que, a inclinação do espírito tem que trazer vida e paz. Então temos que ter essa consciência, né? O bem que queremos fazer não conseguimos, né? E se não traz vida e paz, tem algo de estranho, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Na carne, mas no espírito. No Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, quer dizer, aí quem não recebeu o Espírito Santo, né? Quem não recebeu o Espírito Santo, você tem uma sinceridade diante de Deus, né? Lembra do ladrão na cruz? Não tem registro de que ele se batizou nas águas, de que nem foi batizado com o Espírito Santo. Ele encontrou o seu Jesus no paraíso. Então, quer dizer, a salvação, né, ela vai depender da sua sinceridade. E a sua sinceridade da sua consciência diante de Deus. A nossa, no caso, né? Então é isso. Que no final das contas, todos nós, né, vamos um dia prestar conta no tribunal de Deus, né? Então temos que estar prontos. Enfim. Então, você que não tem o Espírito Santo, busque. Busque crendo na sua salvação, né? Por causa do testemunho da sua própria consciência, né? E a partir da palavra de Deus você tem aprendido, né? E uma última coisa aqui que eu vou ler, aqui está em João 17. Aí você lê e vai lendo até onde você vê que Deus... É bom ler até o final, né? Para confirmar. Mas fica a seu critério, né? Porque não adianta ler a palavra e perder alguma coisa, né? Como é que você vai ficar seguro se você não leu tudo que tinha que ler? Então, deixa aí, João 17, né? O próprio Senhor Jesus fala com você isso. Eu vou ler só, bem dizer, um versículo aí, não sei se vai precisar de mais, para você ter uma noção do que está sendo falado, né? E isso quanto a perseguições, né? Quando se começa a praticar a justiça, né? Está escrito que aqueles que querem seguir o seu Jesus piamente, né, padecerão perseguições, né? Está escrito exatamente assim. Enfim. Então, quanto às perseguições, para quem estiver obedecendo, quiser obedecer a palavra de Deus, aí eu já vou assegurar dessas palavras, mas leia você mesmo. O próprio Senhor Jesus falar com você, aqui onde eu acabei de falar, João 17. Aí você lê, se quiser ler até o final, melhor, né? Ou, quando não, onde Deus, até onde você achar que deu para entender. Né? Mas o ideal é ler até o final, para que você se achar que terminou o texto, mas na realidade não terminou. Vai que o texto passa do 17 para precisar de entendimento, né? Aí, enfim, eu vou deixar isso aí, então. Aí eu vou ler pelo menos um versículo. Então, versículo 11. E eu já não estou no mundo. Isso é o Senhor Jesus falando. E eu já não estou no mundo. Mais no mundo. Mas eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão... E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em mim, em teu nome, aqueles que eu entendo que o Senhor Jesus ainda estava no mundo nesse tempo, sim, né? Pai Santo, guarda em mim, em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, aí, por que eu acho? Porque até aí, se você pegar João 17, pular mais para frente, você vai encontrar da crucificação. Se não falha a memória, você vai encontrar da crucificação, né? E se ele falou que ainda não foi para o Pai, é porque, pelo que ele falou, dá a entender que ele não foi para o Pai ainda, porque ele estava no mundo ainda, né?
Ele não falou isso depois de morrer. Então, se não, eu pelo menos penso assim, que não que foi, ele falou isso no mundo ainda. Vai ter uma melhor compreensão, né? Enfim. 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? Então, olha a oração do Senhor Jesus ao Pai, né, por nós. Penso eu que ao Pai, né, voltado ao Pai. Né? Enfim, por nós, né? Olha a oração. Enfim, de qualquer forma, olha a oração do Senhor Jesus por nós, né? Então, o próprio Senhor Jesus orando. Então, quer dizer, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então tá aí. Esse detalhezinho aí eu penso que ele falou voltado para o Pai. Não faz muito sentido ele ter orado ao Espírito Santo. Não sei, enfim. Mas ele orou a Deus, né? Pedindo isso por nós. Então o que acontece? Então ficam essas palavras aí de conforto para aqueles que querem seguir, né? A justiça de Deus, né? Então, a justiça de Deus eu falo de uma forma geral, né? Não que eu tenha coisas que não precise me consertar, né? Mas fala assim para a gente ter entendimento da palavra de Deus, né? Então, mas ficar esse conforto do Senhor Jesus de podermos praticar a justiça. Mas eu aconselho esse texto todo, entendeu? Para que não falte nada, né? Ou quando não, para que o próprio Deus fale, né? Eu também talvez precise reler, enfim. Mas já li. Não sei se reli há pouco tempo, né? Alguma coisa eu reli há pouco tempo. Mas, enfim, mas fica aí essa referência aí para Deus estar falando, tá? No final das contas, vale a pena ler. No final das contas, vale a pena ler. É isso, eu vou ver se eu releio também, mas enfim. Mas que. Mas é isso, que Deus dê direção a todos, então, né? O que importa não é a religião, não é. O que importa é que Deus é real, né? Que a gente precisa procurar seguir os seus ensinamentos, né? Que são eles que vão garantir a nossa salvação. Porque senão, qual esperança que a gente tem na salvação? Né? E também o nosso encontro pessoal com Ele. Porque qual a confirmação de que Ele nos recebeu, se não Ele mesmo nos dizendo que nos recebeu? Né? Então é isso. Deus abençoe a todos. Então, nos lembramos, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há, né? Se você é sincero também, não foi batizado do Espírito Santo, mas segue o Senhor Jesus, tome essa palavra para si também, entendeu? Tome ela para si também, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo, você está buscando o Senhor Jesus também com o que você pode. Entenda que Deus é misericordioso, né? Então, assim, Deus vê você, assim como que tem o Espírito Santo, né? Deus também vê você, Ele habita com você. Então, quer dizer, busque sempre estar com a presença dEle 24 horas por dia, né? Através de uma mente, né? Conforme os pensamentos de Deus, como está escrito também, se quiser procure uma opção de pesquisar, ou melhor, pesquise na Bíblia, onde está escrito lá,
né? Tudo que é puro, não lembro se é exatamente isso, não tenho certeza. Mas vê lá se é isso mesmo, tudo que é puro, não falei a memória, é isso, tudo que é puro, é, tudo que é isso, tudo que é puro, tudo que é. Aí falam as coisas lá. Aí nisso pensai. Aí procura lá, entendeu? Procura andar segundo o que a Bíblia diz, né? E assim, na sua sinceridade, né, e tendo consciência da misericórdia de Deus, né, você tem que esperar o quê? Também que nenhuma condenação haja para você, entende? Até que você receba o Espírito Santo. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, apóstolos, eles se batizaram nas águas, mas tiveram a caminhada com o próprio Senhor Jesus até receberem o Espírito Santo. Eu confesso que eu não sei se eles receberam quando o Senhor Jesus soprou, né, neles o Espírito Santo, ou se foi quando eles estavam reunidos naquele lugar, né, e aí todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se foi na primeira já, né, ou se foi na outra, que eu acho que veio depois. Enfim, a outra veio depois. Eu não sei em qual das duas ocasiões foi. Eu acho que a outra veio depois. Enfim, mas até eles tiveram a caminhada, né, depois de ter se batizado nas águas. Então, tome essas referências assim para te dar paz na sua fé, né? Mas ao mesmo tempo que não aceite viver sem a presença de Deus, né? Não aceite viver sem a presença de Deus. Não aceite viver sem o Espírito Santo, entendeu? Mas enquanto Deus não lhe concedeu, o que você pode fazer? Enquanto Deus não lhe concedeu, você procura obedecer a palavra dele com vida e paz, como se diz, entende? E é isso. Mas nenhuma condenação há. Então, creamos todos nisso, enquanto somos sinceros diante de Deus, né? É o Deus que nos concede a nossa salvação.